Ação dos indicadores financeiros, previsão do tempo e curiosidades do dia para você ficar muito bem informado. Calendário e fase da Lua. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026, o 212º dia do ano, e faltam exatamente 153 dias para a gente se despedir de 2026. Olhando para o céu, estamos na fase da lua minguante gibosa, com 95% de visibilidade, uma lua bem clara. Se você estiver pensando em pescar hoje, atenção! Com a lua tão iluminada, os peixes costumam ficar menos ativos. Indicadores financeiros. Passando para a economia, confira agora o valor máximo atingido pelos principais indicadores no mercado hoje. Dólar comercial, máxima de R$ 5,13. Euro, máxima de R$ 5,88. Bitcoin, máxima de R$ 332.296. Ouro grama, máxima de R$ 674,77. Prata grama, máxima de R$ 9,67. Sol com muito sol forte. Porto Nacional diz que agentes econômicos devem ser tratados como um caminhão de japoneses. São todos iguais. Na última quinta-feira, 30, em Brasília, homem aproveita cochilo de funcionário para furtar posto. Em Palmas, na madrugada de 30 de julho de 2026, homem furtou R$ 655 de um posto de combustíveis enquanto o funcionário cochilava ao lado do caixa. Suspeito foi preso dormindo na orla, confessou e devolveu o dinheiro. A fonte da notícia é g1.globo.com. Concurso da Saúde do Tocantins. Edital publicado com mais de 5.000 vagas e salários que chegam até R$ 17.727,63 para médicos. Inscrições a partir de 10 de agosto. A fonte da notícia é g1.globo.com. Adolescente indígena celebra aniversário de 15 anos com comida tradicional e forró em aldeia no TO. Em 2026, na aldeia Barra do Rio, Tocantins, Chiuela Javaé celebrou seus 15 anos com assados de tracajá, tartaruga e forró, destacando a rica cultura indígena e culinária ancestral. A fonte da notícia é g1.globo.com. Câmara de Araguatins abre concurso com 21 vagas. Veja salários. Araguatins, Tocantins, 2026, Câmara Municipal abre concurso público com 21 vagas para servidores, com salários de até R$ 2.400. Inscrições de 7 de agosto a 7 de setembro de 2026 pelo site do IVIM. A fonte da notícia é g1.globo.com. Mulher é morta a golpes de faca em Araguaína, diz polícia. Em Araguaína, no Tocantins, nesta quinta-feira, 30 de setembro de 2026, Tatiana Barbosa dos Santos, de 44 anos, foi vítima de feminicídio a facadas. Ex-companheiro é principal suspeito. A fonte da notícia é g1.globo.com. Delegado da Polícia Civil tem arma apreendida após disparo em Palmas. Um delegado da Polícia Civil terá sua conduta investigada após um disparo de arma de fogo em uma quadra central. A arma foi apreendida e não houve feridos no incidente. A fonte da notícia é g1.globo.com. Cada dia é mais angustiante, desabafa pai de taxista desaparecido há 3 meses no TO. 3 meses após taxista de 38 anos desaparecer em Paraíso do Tocantins após um banho em balneário, família cobra respostas. Bombeiros suspenderam buscas sem achados, deixando o pai desolado com a falta de notícias em 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Justiça condena ex-servidores da Assembleia do Tocantins são condenados por improbidade administrativa em esquema de funcionário fantasma, causando prejuízo de mais de R$ 173 mil aos cofres públicos. A fonte da notícia é g1.globo.com. Ex-companheiro é preso e confessa que matou mulher em Araguaína com golpes de faca, alegando ter agido embriagado.
A fonte da notícia é g1.globo.com. Tocantins tem 5 concursos abertos, com salários de até R$ 17.000 e R$ 7.000. Veja vagas. 5 concursos públicos com salários de até R$ 17.000 e R$ 7.000 estão abertos no Tocantins em 2026. Oportunidades na SESTO, prefeituras de Arraias e de 5 câmaras municipais, para diversos níveis de escolaridade. A fonte da notícia é g1.globo.com. Bicampeã. A nova Triton eleita novamente a melhor compra pelo Auto Esporte. Em 2026, a nova Triton é bicampeã como melhor compra pela Auto Esporte. A picape japonesa, produzida no Brasil, conquistou o prêmio novamente, destacando seu desempenho, tecnologia e confiança para o trabalho no campo e uso urbano. A fonte da notícia é g1.globo.com. Adolescente de 17 anos é assassinado e Palmas chega a 4 mortes em 2 dias. Palmas, 2026. Um adolescente de 17 anos, Jadson Filho Gonçalves Pereira, foi executado a tiros na região sul da capital. Este é o 4º homicídio em menos de 48 horas, elevando a preocupação com a segurança na cidade. A fonte da notícia é g1.globo.com. MP investiga contratações temporárias e cobra cronograma de concurso em Muricilândia. Em 2024, Muricilândia é alvo de investigação do MPTO por contratações públicas. A prefeitura tem 15 dias para apresentar estudos e cronograma de concurso público. A fonte da notícia é g1.globo.com. Professora morre aos 41 anos após luta contra câncer de pulmão em Araguaína, Tocantins. Marido emociona com relatos de amor e cuidado. Em Araguaína, Tocantins, em 2026, a professora Valéria de Castro Alves, 41 anos, faleceu após combater um câncer de pulmão. Seu marido, Emerson Castro, compartilhou o tocante relato de dedicação e amor durante o tratamento da esposa, evidenciando o sonho dela de ver os filhos crescerem. A fonte da notícia é g1.globo.com. Homem morre sentado em cadeira enquanto aguardava comida em restaurante, diz PM. Um homem de 53 anos morreu sentado em uma cadeira aguardando comida em um restaurante de Porto Nacional, Tocantins, na noite de quarta-feira, 24, em 2026. José Carlos Ribeiro, com histórico de problemas de saúde e sinais de embriaguez, foi encontrado sem vida após esperar por horas pela liberação do corpo. Ministro diz que agentes econômicos devem ser tratados como um caminhão de japoneses. São todos iguais. Na última quinta-feira, 30, em Brasília, o ministro Alexandre Silveira comparou agentes econômicos a um caminhão de japoneses, ao defender tratamento igualitário na venda de gás pela PPSA neste ano de 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. STJ nega pedido da defesa de Buzzi e mantém data de julgamento por assédio e importunação sexual, recusando o pedido de adiamento da defesa. A fonte da notícia é g1.globo.com. Ministro diz que agentes econômicos devem ser tratados como japoneses. São todos iguais. Em 2026, o ministro Alexandre Silveira, Minas e Energia, fez declarações preconceituosas durante evento sobre novas regras para a venda de gás natural, ao dizer que agentes econômicos devem ser tratados iguais, como os japoneses. São todos iguais. A fonte da notícia é g1.globo.com. Campanha de Flávio Bolsonaro troca comando da comunicação pela segunda vez e anuncia Duda Lima como marqueteiro. Em mais uma reviravolta na pré-campanha presidencial em 2026, a equipe de Flávio Bolsonaro demite a dupla de publicitários e traz Duda Lima, conhecido por campanhas de Bolsonaro em 2022 e Ricardo Nunes em 2024, para comandar a comunicação. A fonte da notícia é g1.globo.com. PT diz que Flávio amplifica a rede de perfis anônimos que atacam Lula com o IA e aciona TSE.
O Partido dos Trabalhadores acionou o Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira, 30 de setembro de 2026, no Brasil, denunciando que o pré-candidato Flávio Bolsonaro amplifica uma rede de perfis anônimos que usam inteligência artificial para atacar o presidente Lula. A fonte da notícia é g1.globo.com. PF abre inquérito contra Lulinha. Entenda o que está sendo investigado. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar Lulinha, filho do presidente Lula, por tráfico de influência e corrupção, ao favorecer o lobista Careca do INSS, em negociações com o Ministério da Saúde, segundo o ministro do STF, em Brasília, 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Análise. Investigações sobre Jacques Wagner e sobre Lulinha criam um novo desafio ao Planalto e criam um novo desgaste à campanha de reeleição de Lula. A fonte da notícia é g1.globo.com. Congresso não destinou nem 1% das emendas para ações voltadas a crianças e adolescentes nos últimos 3 anos, e até o ano de 2026, menos de 1% do total de emendas parlamentares para ações exclusivas voltadas à infância e adolescência no país. A fonte da notícia é g1.globo.com. Eleição de governadores. Veja como estão as disputas em 10 estados, segundo a Quast. Pesquisas divulgadas entre 27 e 30 de julho de 2026 pela Quast revelam um cenário eleitoral heterogêneo em 10 estados brasileiros, com disputas consolidadas, empates técnicos e eleitores indecisos, indicando a possibilidade de mudanças até a campanha. A fonte da notícia é g1.globo.com. Progressistas adota neutralidade e Tereza Cristina não será vice de Flávio Bolsonaro. Partido Progressistas declara neutralidade nesta sexta-feira, 31, em Brasília. E senadora Tereza Cristina não será vice de Flávio Bolsonaro. Vice de Flávio segue indefinido até o prazo de 5 de agosto, quando termina o prazo das coligações presidenciais em 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Quem fabrica as urnas eletrônicas? Entenda como funciona a produção e por que o TSE diz que não há registro de fraude em 30 anos. As urnas eletrônicas celebram 30 anos em 2026 no Brasil, fabricadas por 4 empresas sob fiscalização do TSE. O sistema, com 14 modelos e mais de 40 auditorias por ciclo, mantém 3 décadas sem fraude comprovada na votação eletrônica brasileira. A fonte da notícia é g1.globo.com. Flávio Bolsonaro anuncia convite para a vice, mas partido de Tereza Cristina descarta a chapa em 2026. Flávio Bolsonaro afirma que Tereza Cristina aceitou ser sua vice em 2026, mas o PP, partido da senadora, declarou neutralidade na eleição presidencial, complicando a decisão. A fonte da notícia é g1.globo.com. Chegada de imigrantes pelo mar em Ceuta é inédita e viola a soberania territorial da Espanha, diz premier espanhol. Em 31 de julho de 2026, milhares de imigrantes chegam a nado em Ceuta, Espanha, em uma crise migratória inédita. O premier Pedro Sánchez classifica o ocorrido como violação da soberania espanhola e promete acelerar deportações. A fonte da notícia é g1.globo.com. Polícia da Espanha usa bombas de gás para afastar imigrantes na fronteira de Ceuta com Marrocos. Vídeo. Na cidade espanhola de Ceuta, na fronteira com o Marrocos, no norte da África, a polícia espanhola usou bombas de gás para conter uma multidão de imigrantes que invadiu a cidade no dia 31 de julho de 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Polícia usa bombas de gás para afastar multidão na fronteira do Marrocos com Ceuta, quando migrantes tentaram romper as barreiras na província espanhola no norte da África. A fonte da notícia é g1.globo.com. Espanha diz que 25 mil imigrantes já retornaram de Ceuta para Marrocos após invasão massiva que lotou a cidade em 24 horas. Cerca de 60 mil cruzaram a fronteira
e pelo menos 34 morreram na travessia pelo Mediterrâneo. A fonte da notícia é g1.globo.com. Irã divulga vídeo de petroleiro em chamas após ataque em Hormuz, no Oriente Médio, próximo a Hormuz, nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Irã diz que atacou 2 petroleiros em Hormuz que estavam sob escolta aérea dos Estados Unidos. Vídeo. Em 31 de julho de 2026, Irã anunciou ter atacado 2 petroleiros em Hormuz sob escolta aérea dos Estados Unidos. Os navios, que seguiam rota não declarada, foram detidos, segundo a Guarda Revolucionária. A fonte da notícia é g1.globo.com. Trump diz ter fechado acordo para desarmamento completo do Hamas em Gaza, após acordo anunciado por Trump nesta sexta, 31, mas exige retirada total de Israel do território. O grupo condiciona o desarmamento ao cumprimento de compromissos israelenses, segundo fontes e negociadores. A fonte da notícia é g1.globo.com. Espanha anunciou que 25 mil imigrantes já retornaram de Ceuta para o Marrocos após 60 mil cruzarem a fronteira em 24 horas. A fonte da notícia é g1.globo.com. Conselho da Paz de Trump. Quem são os membros e por que grupo é tão polêmico? Em janeiro de 2026, em Davos, Donald Trump lançou o polêmico Conselho da Paz, um órgão internacional que busca o desarmamento total do Hamas e a retirada de forças israelenses de Gaza, mas enfrenta críticas pela ausência de representantes palestinos e por seu escopo. Caixa inicia nesta quinta depósito de 13 bilhões de reais do lucro do FGTS a 138 milhões de trabalhadores nesta quinta e sexta-feira, 30 e 31, em janeiro de 2026, em todo o Brasil. A fonte da notícia é g1.globo.com. Os Bolsonaros de IA, que fazem campanha até contra Flávio nas redes sociais nesta eleição, em 2026, deepfakes de Bolsonaro viralizam nas redes sociais durante a pré-campanha eleitoral, com Flávio exibindo vídeos de IA em convenção do PL, enquanto STF e TSE investigam a legalidade. A fonte da notícia é g1.globo.com. Contas do governo têm déficit de 48,2 bilhões de reais em junho. Tesouro Nacional registra déficit primário de 48,2 bilhões de reais em junho de 2026, resultado negativo que piora em comparação ao ano anterior. As contas públicas do Brasil refletem o desequilíbrio entre receitas e despesas federais. É fake que Moraes disse que nem Trump poderá visitar Bolsonaro em Brasília. Em Brasília, no dia 21 de julho de 2026, circulou vídeo falso com narração de IA sobre suposta proibição de Moraes à visita de Trump a Bolsonaro, mas a informação foi desmentida pelo fato ou fake. A fonte da notícia é g1.globo.com. Dívida pública sobe 10 pontos do PIB na parcial do governo Lula e atinge 81,9%, maior nível em mais de 5 anos, segundo o Banco Central. Especialistas alertam que o endividamento se aproxima do recorde histórico da pandemia. A fonte da notícia é g1.globo.com. Rombo das estatais federais soma 7,8 bilhões de reais no primeiro semestre e bate recorde histórico no primeiro semestre. A crise dos Correios impulsiona o pior resultado da série histórica do BC desde 2002. A fonte da notícia é g1.globo.com. Contas públicas têm déficit de 55,3 bilhões de reais em junho. Em junho de 2026, as contas do setor público registraram um déficit primário de 55,3 bilhões de reais, superando o resultado negativo do ano anterior. Essa piora nas contas, que não incluem juros da dívida, afeta governo federal, estados, municípios e estatais. Com juro alto,
Criação de empregos formais cai 25% e registra o pior primeiro semestre em 6 anos. Contratações com carteira assinada somaram 921,64 mil no primeiro semestre de 2026, 25% a menos que no mesmo período de 2025, 1,23 milhão. Resultado é o pior para os primeiros 6 meses do ano desde 2020, quando houve fechamento de vagas durante a pandemia de Covid-19. Desaceleração é impulsionada por juros básicos elevados, Selic a 14,25%, pelas tarifas americanas e pelos impactos de conflitos geopolíticos no Oriente Médio e na Ucrânia. Em junho, foram geradas 145,16 mil vagas, também o pior resultado para o mês em 6 anos. A fonte da notícia é g1.globo.com. Lula e Flávio têm 49% de rejeição cada um, diz Poder Data/AIA. Pesquisa Poder Data/AIA mostra que Lula e Flávio Bolsonaro empatam em rejeição, com 49% dos eleitores dizendo que não votariam de jeito nenhum em nenhum dos dois. A taxa de rejeição oscilou 1 ponto percentual para cima em relação à rodada anterior, realizada no início do mês. Enquanto Lula é o único candidato para 36% dos entrevistados e Flávio para 31%, o principal desafio das campanhas passa a ser reduzir a rejeição, que é o critério decisivo para 16% dos eleitores. O levantamento foi realizado de 26 a 29 de julho de 2026, com 2.400 entrevistas em 677 municípios, margem de erro de 2 pontos percentuais e registro no TSE sob o número BR 07845/2026. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Diante de tensão com Milei, Lula convida Moraes para um café após cerimônia no Planalto. Gesto ocorre após ataques de Milei ao ministro e tensão com a Argentina. Milei chamou Moraes de lixo careca na convenção do PL. Lula rebateu chamando o argentino de coisa e criticou o discurso como papagaiada. Tensão diplomática. Itamaraty convoca embaixador argentino e chama embaixador brasileiro de volta para consultas sobre a relação bilateral. Lula sanciona Pix pensão alimentícia e lei do 180, com presença de Moraes em cerimônia no Palácio do Planalto. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Datafolha. 59% reprovam Moraes por vetar visita de Flávio a Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro no ZEUA. A decisão gerou grande controvérsia no cenário político, com críticos apontando indevida interferência do judiciário no caso. O resultado reflete a insatisfação de uma parcela expressiva da população com as recentes determinações de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro no ZEUA. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Moraes mantém afastamento do prefeito de Ourinhos por 90 dias após afastamento de 90 dias. Prefeito é investigado por irregularidades em contratos de educação, com gastos de 13 milhões de reais autorizados contra parecer da Procuradoria Jurídica. Moraes afirmou que o prefeito interino não comprometeu os serviços públicos e que o caos administrativo ocorreu durante a gestão de Gonçalves. Afastamento foi decretado em junho pelo Ministério Público em ação por improbidade administrativa ligada ao contrato com o IGF, que atingiu mais de 42 milhões de reais. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula lança plano contra El Niño e diz que o país está preparado para enfrentar o fenômeno climático. Lula lançou o plano de prevenção ao El Niño 2026-2027, afirmando que o país está preparado para enfrentar o fenômeno climático. 1,335 bilhões disponibilizados da folga orçamentária, 850 milhões para grãos, 337 milhões para incêndios e 65 milhões para cestas básicas. Criação de uma sala de situação integrada por 24 ministérios para monitorar o fenômeno sob 4 pilares estratégicos: dados,
riscos, antecipação e vulneráveis. Ações regionais: acompanhamento de reservatórios no Nordeste, prevenção de enchentes no Sul, gestão do Cantareira no Sudeste e monitoramento de hidrelétricas no Norte. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Contas públicas têm rombo de 92,98 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026, conforme divulgado o RRRO do terceiro bimestre pela Secretaria do Tesouro Nacional. O déficit total, que inclui o pagamento de juros da dívida pública, somou 624,1 bilhões de reais, evidenciando o peso dos encargos sobre as contas da União. As receitas totais realizadas chegaram a 2,94 trilhões de reais, 46,41% da previsão atualizada, enquanto as despesas empenhadas totalizaram 3,94 trilhões de reais no período. O RGPS apresentou déficit de 235,4 bilhões de reais. Somados, os regimes próprios dos servidores civis e militares registraram rombos de 32,9 bilhões e 28,4 bilhões de reais, respectivamente. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Crédito sustenta a economia até o fim de 2026, diz Fecomércio SP. Crescimento até 2026. Expansão do crédito e estímulos fiscais sustentam a economia até o fim de 2026, mas cenário muda em 2027 com ajustes fiscais e juros elevados. Desempenho da indústria. Crescimento esperado de 1,5% a 2% em 2026, embora bens de capital fiquem em retração e o setor automotivo seja o principal impulsionador. Preços e tributos. Inflação deve permanecer resiliente devido ao El Niño e conflitos no Oriente Médio. Reforma tributária mantém incertezas, com indefinição de alíquotas. Cenário externo. Protecionismo elevado, Estados Unidos e China, e dólar forte pressionam o real. FMI reduz crescimento global para 3% em 2026. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula sanciona Pix Pensão e Lei do 180 com Moraes no Planalto. Lula sancionou na quarta, 29 de julho de 2026, o PL 4.300/2025, que obriga a divulgação do Ligue 180 em espaços públicos e privados de grande circulação, e o PL 4.978/2023, Pix Pensão, que institui o desconto automático da pensão alimentícia. O Pix Pensão amplia o desconto direto para trabalhadores informais, autônomos e MEIs, que antes só tinham garantido o desconto com carteira assinada. Também foram assinados decretos que criam o Sistema Integrado Mulher Segura e regulamentam o uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores. Apesar do evento reforçar o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, os presidentes da Câmara e do Senado não participaram, evidenciando o desgaste entre os poderes. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula fala em reformas após criticar CNJ e CNNP, instituídos por ele, criados em seus primeiros mandatos, por não cumprirem o papel fiscalizador esperado. O presidente afirmou que os conselhos acabaram como corporações tomando conta de corporações, em vez de promoverem controle externo real. Ele defendeu a realização de novas reformas institucionais em 4 frentes: Congresso, Judiciário, Executivo e Polícia. As declarações foram feitas durante a cerimônia de sanção do Pix Pensão e da lei do Ligue 180, sob o eixo central do combate à violência contra a mulher. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. TCU vai analisar impactos da reforma tributária em concessões tributárias. TCU nomeou o ministro Benjamin Zinler como relator para avaliar impactos da reforma tributária em contratos de concessões públicas.
Reforma substituirá 5 tributos por CBS, federal, e IBS, compartilhado, com cobrança efetiva a partir de janeiro de 2027. Lei 214/2025 prevê reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos devido à mudança na carga tributária das empresas. TCU formou grupo de trabalho com Receita Federal, Fazenda, Congresso e Banco Central para discutir metodologias de ajuste nos editais e contratos. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula chama Milei de coisa e diz que não quer Trump como inimigo, afirmando que não quer Trump como inimigo. Lula chamou Milei de papaguada, sem citar o nome, referindo-se ao presidente argentino como coisa, durante discurso na convenção do PSB. Defendeu a relação de Estado com a Argentina e declarou não querer Donald Trump como inimigo, afirmando que vai responder na narrativa. Tensão diplomática. Itamaraty convocou o embaixador argentino e chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas, após ataques de Milei a Lula e Moraes no PL. A convenção do PSB oficializou Geraldo Alckmin como candidato à vice-presidência na chapa de Lula, repetindo a aliança de 2022. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula diz que não perderá a eleição, mesmo se só errar com Alckmin. PSB aprovou por unanimidade a coligação com a Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, e indicou Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa de Lula. Lula declarou confiança em vitória no primeiro turno e pediu à militância que use o celular 24 horas por dia para divulgar ações do governo, em vez de conteúdos considerados inúteis. Alckmin criticou o governo anterior de Bolsonaro, defendeu a democracia como guardiã da liberdade e condenou tentativas de derrubar governos eleitos. A convenção prestou homenagem ao deputado estadual pernambucano Valdemar Borges, morto em julho, e reuniu 9 ministros do governo, além de históricas lideranças do PSB e do PT. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Governos locais da China oferecem dinheiro para incentivar casamentos a casais recém-casados para combater a queda nas taxas de casamento e natalidade. Incentivos variam de 1.000 yuans a mais de 40.000 yuans, com subsídios adicionais por filho nascido, dependendo da localidade e do registro de domicílio. O número de casamentos caiu para 6,1 milhões em 2024, o menor nível em quase 45 anos, após declínio contínuo desde o pico de 2013. Empresas como Miniso e sindicatos locais estão aderindo à iniciativa, oferecendo auxílios casamento e bônus por nascimento de filhos aos funcionários. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. FIFA abre processo disciplinar contra a Argentina por episódios na Copa do Mundo. FIFA abriu processo disciplinar contra a AFA por incidentes na Copa do Mundo de 2026, incluindo cânticos discriminatórios e arremesso de objetos nas arquibancadas a 196. 4 jogadores da seleção argentina e um membro da comissão técnica foram notificados para responder individualmente por suas condutas durante o torneio a 196. A AFA será investigada pela exibição da faixa As Malvinas são Argentinas, após vitória sobre a Inglaterra na semifinal, violando proibição prévia da FIFA. Nahuel Molina e Leandro Paredes, entre outros, respondem por suposta agressão e conduta antidesportiva após a final contra a Espanha. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Santos prioriza quitar atrasados com premiações de Copas, especialmente os 2 meses de direitos de imagem. O clube vê o confronto contra o Remo na Copa do Brasil como prioritário, pois uma vaga nas quartas renderá mais 4 milhões de reais da CBF. O Santos acumula uma dívida estimada em 1 bilhão de reais e já teve atrasos de até 3 meses em direitos de imagem e 1 mês em salários, além de pendências com o FGTS. Jogadores como Tiquinho Soares e Mike já entraram com ações judiciais pedindo rescisão contratual devido aos débitos com o clube.
A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Cleitinho promete negociar dívida de Minas Gerais com Lula ou Flávio. Cleitinho promete dialogar com o governo federal, seja Lula, seja Flávio, para tratar das dívidas de Minas Gerais. Uma das propostas sugeridas é taxar as mineradoras que exploram o Estado para solucionar os débitos. Republicanos publicou nota encerrando a possibilidade de lançar Cleitinho, mas ele afirma que será candidato ao Palácio Tiradentes. Marcelo Aro, PP, é apontado como plano B para o governo mineiro desde o início dos atritos com o senador. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Saiba quem recebe os votos de Lula e Flávio se eles não concorrerem. Pesquisa Poder Data/AIA, 26 a 29 de julho de 2026, simula cenários de primeiro turno sem Lula e sem Flávio Bolsonaro no páreo pelo Planalto. Sem Lula, 67% dos seus eleitores vão para brancos e nulos. O voto petista é extremamente sólido. Ronaldo Caiado, 9%, e Renan Santos, 7%, absorvem parte dos votos de centro. Sem Flávio, seus eleitores migram majoritariamente para Romeu Zema e Caiado, revelando forte afinidade entre os candidatos de direita. Taxa de migração. Apenas 22% dos eleitores de Lula se deslocam sem ele, enquanto 68% dos eleitores de Flávio migram para outros nomes. Flávio Bolsonaro tem 40% e Lula 35% no segundo turno no Rio Grande do Sul. Pesquisa Genial Quast, divulgada nesta quinta, 30 de julho de 2026, coloca Flávio Bolsonaro com 40% e Lula com 35% em um cenário de segundo turno no Rio Grande do Sul. Em cenário de primeiro turno, Flávio lidera com 32% e Lula aparece com 30%, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Flávio diz que Lula encoraja a atuação de bandidos e vagabundos, afirmando que a gestão atual empodera facções criminosas. Flávio promete punições mais severas e declarou que, caso eleito, tratará facções criminosas como organizações terroristas, com penas maiores para traficantes e ladrões de celular. Nos Estados Unidos, o governo Trump classificou 96 organizações como terroristas, incluindo o Comando Vermelho e o PCC, gerando atrito diplomático com o Planalto, que avalia a medida como atentado à soberania nacional. A Presidência da República não se manifestou até a publicação da reportagem sobre as declarações de Flávio, segundo o Poder 360. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula sanciona projeto que destina dinheiro de apostas à PF. Lula sanciona no Planalto o PLV número 8/2026, destinando dinheiro de apostas ao Funapol, PF. Recursos serão usados para custear aparelhamento e atividades fim da Polícia Federal. O projeto altera a divisão da arrecadação das apostas de cota fixa. A cerimônia contou com a presença do ministro do Planejamento, Bruno Moretti. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Empresa indenizará a funcionária obrigada a trocar de roupa sem privacidade. TRT4 condenou a empresa a pagar R$10 mil por dano moral a auxiliar de produção. Trabalhadora era obrigada a se trocar em área aberta e coletiva do vestiário, sem privacidade. Exposição da nudez agravada por comentários depreciativos de líderes configurou violação à intimidade e dignidade. Justiça determinou expedição de ofício ao MPT sobre tempo de banho e uniformização não computado na jornada. A fonte da notícia é www.migalhas.com.br. Dino determina que União e Congresso apresentem matriz de responsabilidades para execução de emendas parlamentares.
Ministro Flávio Dino ordenou que Presidência, Câmara e Senado apresentem proposta delimitando responsabilidades em todas as etapas do ciclo das emendas. Partido Rede Sustentabilidade sustenta que parlamentares atuam como ordenadores de despesas anômalos, sem os mesmos deveres de prestação de contas dos gestores públicos. Decisão aponta assimetria constitucional. O Legislativo decide a destinação dos recursos, mas quem responde pela execução e prestação de contas é o Executivo. Gastos com emendas cresceram 318% entre 2014 e 2025, chegando a 47 bilhões de reais, com irregularidades apontadas pela CGU e TCU em obras e contratações. A fonte da notícia é www.migalhas.com.br. Bets afetam empregos. Afastamentos disparam e justas causas chegam à justiça na justiça. A aposentadoria por incapacidade ligada a jogo patológico cresceu de 1 caso em junho de 2023 para 62 em junho de 2026, um salto de mais de 60 vezes em 3 anos. Trabalhadores estão sendo demitidos por justa causa por fazerem apostas no expediente ou por condutas relacionadas a jogos, com casos já julgados no Rio Grande do Sul e em São Paulo. A Justiça do Trabalho ainda não tem entendimento consolidado sobre se a ludopatia configura doença que isenta o trabalhador de punição disciplinar ou se a falta deve ser aplicada normalmente. Especialistas alertam que empresas devem adotar boas práticas de compliance e encaminhar trabalhadores com indícios de compulsão para avaliação médica antes de aplicar penalidades máximas. A fonte da notícia é www.migalhas.com.br. Desembargador veta informações a advogados em seu gabinete. Tem que saber caminhar. Desembargador do TRT3 proibiu servidores de orientar advogados por telefone sobre procedimentos processuais no gabinete. Declaração foi feita em sessão do Tribunal Pleno em 9 de julho, durante discussão sobre alterações no regimento interno. Magistrado criticou advogados que pedem instruções aos gabinetes, afirmando que profissionais devem saber caminhar sozinhos. Tribunal decidiu manter no regimento a indicação expressa de que o recurso cabível naquela situação é o agravo de instrumento. A fonte da notícia é www.migalhas.com.br. Apesar do Desenrola 2.0, inadimplência bancária mantém recorde em junho em março de 2011. Taxa de inadimplência bancária ficou estável em 4,7% em junho, recorde histórico desde o início da série em março de 2011. Inadimplência de pessoas físicas seguiu no maior patamar da série, em 5,6%, enquanto a das empresas ficou em 3,2%. Desenrola 2.0 já renegociou mais de 22 bilhões de reais, com adesão prorrogada pelo governo até 31 de agosto. 82,8 milhões de brasileiros estavam endividados em março, e 47% das dívidas estão concentradas em instituições financeiras. A fonte da notícia é g1.globo.com. Dívida Pública Federal sobe 2,6% em junho e atinge 9,27 trilhões de reais, diz Tesouro Nacional. A dívida pública federal aumentou 2,6% em junho, alcançando 9,27 trilhões de reais. O crescimento ocorreu devido à emissão de 149,6 bilhões de reais em títulos públicos internos. O custo médio das emissões de dívida pública teve uma leve redução, mas o prazo médio diminuiu. A reserva de liquidez para pagamento da dívida cresceu para 1,35 trilhão. A fonte da notícia é g1.globo.com.